gente, tudo bom? Bom, finalmente começou o melhor mês do ano, né? O mês do Halloween, o mês do meu aniversário do Zac Efron, ou que sobrou dele, né? Então, para comemorar esse mês incrível, eu trouxe um caso hoje muito sinistro. Vocês já ouviram falar da gangue que assombrou o Brasil em 1995? A Gangue dos Palhaços? Pois é, uma história muito louca, mas eu vou te explicar o que aconteceu. Em 1995, um jornal publicou uma matéria dizendo que havia uma gangue de palhaços aterrorizando a cidade de São Paulo. Eles andavam numa Kombi, uns dizem que é azul, outros dizem que branca, e eram vários palhaços dentro dessa Kombi. Eles paravam perto de crianças que estavam desacompanhadas, ofereciam doce e sequestravam essas crianças. A criança nunca mais era vista, mas depois de um tempo o corpo aparecia sem nenhum órgão, ou seja, eram palhaços do mercado negro. O boato tomou proporções absurdas. Todo mundo tinha relatos para contar de que tinham visto palhaços perto de creches, perto de escolas. E aí, o pânico começou mesmo a se instaurar pela cidade, quando uma menina de 11 anos desapareceu. Todo mundo começou a dizer que foi a gangue de palhaços, surgiu testemunha, gente dizendo que viu que foram eles. Começou o maior delírio coletivo na cidade de São Paulo. Como era de se esperar, os pais pararam de deixar seus filhos brincarem na rua e de irem para a escola sozinhos. Uma senhora afirmou, com toda a certeza do mundo, que viu uma gangue tentando sequestrar seus filhos e ela chegou na hora e impediu. Com isso, óbvio, a polícia começou a ser totalmente massacrada. Tinha gente ligando o dia inteiro para a delegacia, avistando palhaços que não existiam. Vários relatos de, eu vi um palhaço na esquina tal, da rua tal. A polícia ia, não tinha nada. Falava, eu vi um palhaço sequestrando uma criança em tal lugar. A polícia investigava e essa criança nem existia. Então a polícia começou a surtar porque as pessoas não paravam com esse delírio coletivo. E aí a polícia falou, beleza, vamos começar uma investigação. Começaram uma investigação e constataram que não tinha nenhum caso de criança desaparecida que tinha sido encontrada com os órgãos faltando. A polícia já estava tão irritada que o delegado chegou a dar uma entrevista e falou assim, se eu pego a pessoa que inventou esses boatos, eu prendo na mesma hora. Porque a polícia não tinha sossego, gente. Imagina, toda Kombi que eles viam, azul ou branca, ou seja, ainda aumentava as possibilidades. As pessoas estavam loucamente ligando para a polícia. E tipo assim, tinham outros casos verdadeiros, né, para a polícia trabalhar. Então ela não podia estar sempre investigando o caso do palhaço que nem existia. Bom, como era de se esperar, o sindicato dos palhaços, que eu nem sabia que existia, mas um dos sócios do sindicato dos palhaços falou que isso estava prejudicando muito o trabalho deles, porque as crianças não queriam mais palhaços nas suas festas de aniversário, não queriam mais ir ao circo para ver palhaços, elas estavam terrorizadas. Ele até falou o seguinte, eu vi uma criança olhando meu pôster vestido de palhaço na rua e ficando aterrorizada. Também tiveram relatos de palhaços que foram ameaçados na rua pela população, porque estava todo mundo com muito medo. Outra palhaça até relatou que um dia saiu vestida de palhaça na rua e as pessoas começaram a olhar para ela com uma cara de ódio. Ela disse que nunca sentiu tanto medo na vida dela quanto naquele dia. Ela ficou com medo de apanhar na rua ou até ser assassinada. Para vocês terem ideia das proporções que esses boatos tomaram, as escolas tiveram que contratar seguranças para proteger as crianças na escola, porque ninguém mais queria ir para a escola. Cada vez surgiam mais relatos de pais dizendo que foram perseguidos com seus filhos por palhaços. E a polícia não aguentava mais, gente. Já tinham publicado no jornal que isso era uma fake news. Já tinham tentado acalmar os pais, falando que não tinham casos, não tinham sido encontradas crianças sem órgãos, ou até mesmo crianças desaparecidas. Nada disso estava acontecendo, mas não adiantava. A galera acreditava nisso e via isso, pelo visto, né? Um palhaço relatou que ele estava voltando de um show com outros palhaços numa Kombi e foi parado por um carro com um cara armado, fez todos eles descerem, revistou eles e disse que era da polícia. E ele disse que teve tanto medo de ser assassinado naquele dia, porque assim, se aquele homem resolvesse matar eles,
ele não seria julgado, ele seria tido como herói, porque ele teria acabado com o bando dos palhaços. Pra vocês terem uma ideia de quão louca era essa história, cada um relatava uma coisa diferente. Além da diferença das cores da Kombi, que uns diziam que era azul, outros diziam que eram brancas, outras pessoas também falavam que era um palhaço e uma bailarina e outros palhaços, outros diziam que eram só palhaços. Algumas pessoas falavam que eles estavam com um martelo na mão, outros diziam que era com seringas para dopar as crianças. E uma loucura total. Cada um foi inventando uma história e acabou virando real. Ok, mas vocês devem estar se perguntando, da onde raios as pessoas tiraram essa história de palhaço assassino? Bom, em 1972, nos Estados Unidos, um homem chamado John Wayne foi preso. Ele era palhaço, ele animava festas, ele era um cara muito bom na comunidade. E foi descoberto, depois de uma investigação longa, que o John Wayne, ele era assassino de crianças. Foram encontrados na casa dele mais de 29 corpos de crianças e adolescentes. E era uma história real. Ele foi preso, ele foi condenado. Então, não era mais uma lenda. Então, isso facilitou com que as pessoas acreditassem que isso era real. E aí começou o surto, porque todos os palhaços foram demitidos. Você imagina, tá rolando um boato na sua cidade de que tem uma gangue de palhaços sequestrando crianças e roubando órgãos para vender no mercado negro. Pessoas que você conhece, seus vizinhos, afirmam que foram perseguidos por palhaços quando estavam com seus filhos. Crianças relatando que foram perseguidas pela Kombi. E então você imagina, pode ser verdade, pode não ser verdade, mas por via das dúvidas, eu não vou deixar o meu filho se expor a isso. Era o que eles pensavam, e não estão errados. Mas a polícia investigou. Gente, a polícia tentou de tudo para provar isso. Tentou de tudo. Foi no jornal, como eu já disse. Ela mostrou as investigações para as pessoas. Ela mostrou que não tinham crianças desaparecidas, que não tinham sido achado corpos sem órgãos, mas nada adiantava. E os palhaços estavam cada vez mais revoltados, porque ninguém mais queria eles, as crianças odiavam eles. E a gente vai culpar elas? Não. Afinal, tinham prendido um palhaço verdadeiro nos Estados Unidos que realmente matava pessoas. Então, assim, fica meio complicado. Bom, até hoje existem pessoas que juram que isso é verdade, que elas viram essas pessoas, que elas conheciam pessoas que foram vítimas. Também afirmam que foram perseguidas, que seus filhos foram perseguidos, que teve uma Kombi de palhaços que dava doce para os seus filhos. Então, assim, não tem como saber se isso é real. E eu acho isso uma história muito interessante pra gente ter uma ideia de como um delírio coletivo se torna real, né? Uma reportagem no jornal dizendo que tinha essa gangue dos palhaços tomou uma proporção gigantesca. Pessoas perderam empregos, no caso os palhaços, crianças aterrorizadas, escolas tendo que contratar seguranças, polícia, coitada, sofrendo horrores, porque era ligação atrás de ligação o dia inteiro, todos os dias, de pessoas vendo palhaços onde não existia. Então vocês imaginam o caos que uma fake news não causa. Bom, eu acho essa história interessantíssima. Vocês já ouviram falar sobre ela? Ela é de 1995, então assim, eu não tinha muito conhecimento. Na verdade, eu tinha lido essa matéria numa revista, acho que em 2010, 2009, 2010. Na época eu fiquei muito chocada, porque eu pensei que coisa genial, né? Palhaços, que geralmente as crianças gostam, oferecendo doces para sequestrar elas e roubar os órgãos para vender no mercado negro. Isso é muito perigoso, porque é muito possível. E aí eu sempre acreditei, eu acredito sim que deve ter tido um caso ou outro, mas não isso tudo que tornou essa proporção gigantesca de que as pessoas estavam sendo perseguidas por palhaços. Isso daí eu acho que já foi um surto e, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É o mês do Halloween, então eu vou fazer vídeos com esses temas mais sinistros. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale sobre algum caso específico, comenta aqui, que eu vou pesquisar. Então, pra quem gosta de terror, vai ser um mês incrível aqui no canal, porque vai ter muita coisa sinistra. Então dá o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e eu vejo vocês no próximo vídeo.